Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, ó Pai. Agradecemos o teu santo nome. Exaltado seja, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Só a ti, ó Deus, que nossos lábios, ó Pai, se abram para adorar. Somente a ti, ó Deus, que nós possamos elevar os louvores, ó Pai,
porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Engrandecemos o Teu santo nome nessa noite. Pai, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, este culto, ó Deus, a Ti, Pai. Recebe, ó Deus. Nós nessa noite nos direcionamos ao Senhor, elevamos nossos pensamentos ao Senhor, para que o Senhor receba, ó Deus, o que nós iremos, ó Deus, ofertar ao Senhor como um culto de adoração, um culto de oração, de petições. Pai, nessa noite, Senhor, nós clamamos ao Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve Teus filhos, ó Pai, o clamor do coração dos Teus filhos. Mas nós Te louvamos, engrandecemos Teu santo nome, pois sabemos que o Senhor fará tudo conforme a Sua vontade, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso, nessa noite, nós Te adoramos, nós exaltamos ao Senhor, na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. Seu
O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão e os reinos se moverão. Ele levantou sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e também, Senhor, te pedimos a tua intervenção, Pai, na vida dos nossos amados irmãos que estão agora com seus corações doloridos de saudade dos seus entes queridos, confortando, Pai, a cada dia, Senhor. Também por nossas crianças, nós te pedimos uma bênção, Pai, derrama tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer muito as orações dos irmãos, a demonstração de carinho, cuidado que os irmãos têm tido comigo e com a minha família nesses dias. Os irmãos estão percebendo que a minha voz ainda não está lá aquela mesma normal de sempre. Infelizmente, ainda tem as consequências. Devagarzinho, vamos nos recuperando e vamos procurando encontrar a melhor forma de melhorar a saúde. Tá bom? Se Deus permitir, em breve estaremos de volta às atividades da igreja, mas só depois que a minha médica disser que eu posso estar em atividade. E mesmo assim, ainda tomando muito cuidado. De qualquer forma, agradeço de coração as orações, as mensagens que recebo todo dia e as palavras de carinho, de amor por mim, esposa, meus filhos, minha mãe, e todos nós estamos bem, estamos nos recuperando bem. Bom? E continuo orando por você, por sua família, todos os dias pela manhã, todos os dias à tarde, sempre lembrando dos irmãos em oração, nos momentos devocionais. Por isso, neste momento, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Levíticos, capítulo 8, do verso 22 até o verso 24. Estes 3 versos que eu quero ler faz parte de um capítulo onde nós encontramos a narrativa que fala da consagração de Arão e seus filhos. Capítulo 8 todinho trata desta leitura. Estou fazendo a releitura da Bíblia e estou agora no livro de Levíticos e nessa leitura me deparei com uma situação que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com os irmãos esta reflexão da noite. Se encontra então, vamos lá, Levíticos capítulo 8, verso 22 a 24. Diz assim: então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha deles e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor.
nós vamos, nesta noite, meditar neste texto que fala de consagração. Quando se fala sobre consagração e quando lemos a Bíblia e quando assistimos muitas vezes outras mensagens, estamos encontrando reflexões das mais diversas, falando sobre consagrar-se, sobre dedicar-se, sobre dar o melhor e por aí vai. Mas a palavra de Deus, quando fala em consagração, ela estabelece alguns critérios muito importantes e atitudes muito importantes que devemos ter diariamente para que a nossa consagração seja realmente efetiva. Primeiro, é importante entender o que significa essa palavra consagrar. Podemos resumi-la no termo de dedicar-se a algo ou a alguém. Quando você se consagra, você estabelece aquele alvo, ou aquela pessoa, ou aquela situação, de maneira integral. Eu estou me dedicando, estou me consagrando, eu estou direcionando todas as minhas forças, toda a minha inteligência, toda a minha vida em prol daquele objetivo. Ok? A ideia de consagração trabalha em cima desta compreensão. Pois bem, quando nós lemos o texto de Levíticos, na verdade todo o livro de Levítico, nós vamos encontrar Deus instruindo Moisés e Moisés transferindo essa instrução para o povo de Israel, e em especial aqui agora os filhos de Arão, Arão e seus filhos, que são os levitas da tribo de Levi. A tribo de Levi, dentro do povo de Israel, era uma das 12 famílias dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Jacó, depois, no livro de Gênesis, que Deus mudou o nome dele para Israel. Por isso que nós encontramos a ideia de, ou a palavra de povo de Israel. Justamente um dos filhos de Israel era Levi. Daí o termo levitas. São todos aqueles que são descendentes de Levi, que era filho de Israel. Dentre as 12 tribos que estavam saindo lá do Êxodo, indo para a Terra Prometida, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para ser a tribo que cuidaria da parte religiosa, cultica, espiritual do povo. Deus havia chamado Moisés para liderar o povo, para orientá-lo, e ele direcionou então dizendo: Arão, teu irmão, que é da tribo de Levi, assim como Moisés, ele será consagrado sumo sacerdote, o líder espiritual, o líder religioso das ações de culto, de adoração e de consagração. Aqui no capítulo 8 nós encontramos a consagração, quando há todo um ritual em que Arão e seus filhos são consagrados, dedicados exclusivamente no serviço do tabernáculo. Naquela época não existia o templo, como nós encontramos na época de Davi, de Salomão e na época de Jesus. Nós encontramos, melhor dizendo, o tabernáculo, que era uma tenda, que Deus instruiu a como fazê-la, e escolheu então Arão e seus filhos para administrar religiosamente este tabernáculo. Ok? Então, dentro desse contexto, aqui nesse momento, no capítulo 8 de Levíticos, Deus chama Moisés e diz: chame agora Arão e seus filhos, que vamos consagrá-lo ao serviço. E essa consagração, ela se manifesta de 3 maneiras distintas aqui no capítulo 8. Naquela época, todo ato de culto tinha um sacrifício. Sacrifício de purificação, sacrifício de consagração, sacrifício de perdão e por aí vai. E neste exato momento acontece no ato de consagração 3 sacrifícios muito importantes. O primeiro, nós encontramos que é a oferta de pecado. Capítulo 1 até o capítulo 13, Arão e seus filhos têm que apresentar
então um cordeiro para purificar-se dos seus pecados. Pecados estes que estão na vida de todo e qualquer homem ou mulher. Para consagrar-se, é necessário, então, haver, primeiro, a purificação do pecado. No passado, havia o sacrifício de um animal para isto. Quando Cristo Jesus veio, morreu na cruz, ele é o sumo sacrifício, é o maior sacrifício. Nós não precisamos fazer sacrifícios para sermos perdoados. Por quê? Porque o maior sacrifício já foi feito. O que precisamos, arrependidos de nossos pecados, reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Então aí, perdão do pecado vem sobre nossas vidas, é claro, desde que haja este arrependimento do próprio erro e o pedido de perdão, porque Cristo já fez o sacrifício. Havia um outro sacrifício que nós encontramos, que é o chamado holocausto, que eles deveriam fazer, que é um pouquinho diferente. Era um ato onde outro animal foi sacrificado, e neste ato havia o ato de santificação. Voltamos então ao contexto com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz e nos purificou de todo pecado e nos torna justificados ou santos aos olhos do Pai. Okay? Não é a minha atitude, não é a sua bondade nem a minha, que nos torna santos diante de Deus. Porque hoje eu posso fazer algo bom, mas à noite eu posso cometer um erro, tomar uma atitude que vai destruir tudo aquilo de bom que eu fiz. Por isso que boas obras, como dizem Efésios, não salvam, não nos tornam melhores. As boas obras podem nos ajudar a agir de forma correta, mas ela não nos garante ato de santificação. Portanto, precisamos entender que para podermos nos consagrar a Deus, além da busca do perdão, da purificação do nosso pecado, precisamos também nos santificar. O que é isso? A palavra santificar não é ser perfeito, mas é separar-se. Então, Arão e seus filhos fizeram um holocausto, um sacrifício. Este sacrifício para que eles pudessem ser santos aos olhos do Senhor. E em terceiro e último lugar, há uma terceira oferta, e aí, interessante que o primeiro, sacrifício pelo pecado, segundo, holocausto para a santidade, terceiro, uma oferta de consagração, que é o que eu li para os irmãos do verso 22. Então fez chegar outro carneiro, carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Naquela época, quando uma pessoa buscava a presença de Deus para perdão, para santificação, para gratidão, ele trazia uma oferta. Essa oferta dependia das posses e do motivo do sacrifício ou da oferta. E quando era um carneiro, quando era um cordeiro, o animal, a pessoa trazia e o sacerdote imolava ou matava o animal na frente da pessoa que trouxe o animal. Não chegava lá e deixava, se vira aí, não. A pessoa tinha que pôr a sua mão sobre o animal, na cabeça. E naquele ato, era mais ou menos isso. Deveria ser você pagando pelo seu pecado, mas é este animal que está no seu lugar. Ali Deus estava demonstrando um amor muito profundo pelos homens, dizendo: o seu pecado deveria tirar-lhe a vida, mas este animal substitui você e eu não tirarei sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, não merecia ter morrido, mas ele foi para o madeiro e, sem reclamar, morreu por nós. O sacrifício de Jesus deveria ter sido nosso, pagando pelos nossos pecados. Quando Arão aqui e seus filhos se apresentam perante Moisés, eles põem a mão sobre a cabeça daquele animal e ele é sacrificado.
naquele ato, naquele momento, Deus estava dizendo: a partir de agora, vocês estão dedicados a mim. Porque vocês deveriam ter morrido e não morreram por causa da minha misericórdia. Agora, vocês viverão em consagração, em dedicação ao serviço no tabernáculo. E foi aquilo que aconteceu. Mas o que me chamou mais a atenção não foram esses 3 sacrifícios que aconteceram, porque eles, por mais que sejam importantes, eles apenas demonstram todo um processo para se chegar a um comportamento importante na consagração. E é isso que eu quero que você guarde. Você pode fazer todos os sacrifícios para purificação de pecados, para santificação, separar-se, e para a consagração vou me dedicar a tal obra, mas se isso não for uma atitude diária na sua vida, que seja demonstrado por 3 realidades importantes, tudo que você fez antes não tem validade. Qual é a atitude da consagração que Deus nos marca para não nos esquecermos jamais do nosso compromisso? Nós encontramos ali no verso 24. Diz assim, verso 23 e 24. Moisés o imolou, tomou do seu sangue e pôs a ponta da orelha direita de Arão sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito. No verso 24, também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue, o mesmo sangue, sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o sangue restante sobre o altar em redor. Consagração não é apenas um ritual em que nós praticamos perante as pessoas. Consagração, ela precisa ser uma prática de vida minha e sua. Quando eu me consagro, não posso consagrar apenas uma parte da minha vida, nem algumas horas. Ou é tudo, ou é nada. Por que razão? Porque nesse ato de Moisés, ele chegou e, na ponta da orelha, sangue. Na ponta do polegar direito, sangue. Na ponta do polegar do pé direito, sangue. Por que esse rito? Isso me chamou a atenção. Para o judeu, dentro do contexto de pensamento judaico, a mão direita, o lado direito, é lado de bênção. Quando queremos abençoar alguém, estendemos a mão direita, dentro dessa tradição. Não quer dizer que o canhoto não seja uma pessoa abençoada. Não, nada disso. Tá bom? É muito importante entendermos o contexto da tradição. Quando um pai abençoava o filho, estendia sua mão direita sobre a cabeça, ou, como no contexto judaico, sobre a coxa e o abençoava, ou o consagrava, ou o direcionava para uma missão. Portanto, com esse ato, que parece simples, quase sem sentido, colocar o sangue na ponta da orelha, no dedão do lado direito, no pé direito, Moisés, Deus, melhor dizendo, através de Moisés, estava exatamente ensinando àqueles homens de que a vida deles, como consagrados, precisava ser completa no seu ouvir, no seu ensinar e no seu observar. Vou repetir. Consagração não é, nunca foi, obedecer rituais para ter ou fazer alguma coisa para Deus. Consagração precisa desses elementos para fazer-me entender que preciso ser purificado, preciso ser santificado, preciso me dedicar. Isso é um compromisso com Deus. Mas isso precisa ir além
da realidade íntima para a realidade prática, diária, cultica. Portanto, eu preciso consagrar o meu ouvido. Eu preciso que aquilo que eu esteja ouvindo seja realmente para a glória do Senhor. Porque como posso purificar a minha mente se eu ando preenchendo a minha mente ouvindo coisas que não edificam? Como eu posso cantar louvores se eu ando ouvindo mais músicas que falam do mundanismo, da destruição do corpo? E eu, às vezes, fico abismado que muitos dos nossos jovens, adolescentes e até adultos estão ouvindo músicas que o ritmo é alegre, é dançante, é gostoso de ouvir, é ritmado, mas não prestam atenção no que está escrito, no que está sendo falado, principalmente músicas internacionais, onde a promiscuidade, onde a violência sexual, onde o abuso de mulheres é incentivado, onde a mulher é um objeto, onde o homem não tem que ter compromisso nenhum, ele pode ter tantas e pegar tantas que ele quiser. E nós estamos deixando nossos ouvidos serem preenchidos por esse tipo de música. Como também histórias, filmes, novelas, onde contam histórias de homens e mulheres que traem como se fosse beber água ali no tanque, ou no tanque não, num filtro, achando que isso é normal. Ah, se não deu certo, cada um vai para o lado. Onde existe o perdão, onde existe restauração, e o amor e a misericórdia e o sacrifício. São princípios, são sacrifícios que, melhor dizendo, são atitudes que nos levam a cada dia, a cada momento, a nos distanciarmos daquilo que Deus espera. Precisamos preencher nossos ouvidos com vozes, melodias, palavras que nos mantenham consagrados a Deus. Segundo, seu polegar, aquilo que você ensina. Sabe por quê, meus irmãos? Alguns têm ainda esse hábito, passar o dedo, né, na língua, não é muito correto, mas alguns ainda têm. Molhar a ponta do dedo para mudar a página, porque no dedão você segura a folha e muda. A ideia é do ensino. Com um dedão você pode dizer está aprovado, ou são sinais que nós temos, mas naquele momento a simbologia do ensino estava presente. Aprenda na palavra do Senhor e a ensine a todo aquele que está à sua volta. Cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você vê e absorve como ensino e principalmente transmite. Nós vivemos um tempo muito difícil. Os irmãos sabem disso. Nós estamos vivendo como igreja, primeira igreja de Rondônia, a Igreja Batista, um tempo de dor, um tempo difícil. Mas, meus irmãos, não precisa ser um tempo de medo e nem de desesperança. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não compreendamos o porquê Deus permitiu ou agiu de tal maneira nessa história, nesse momento. Deus conhece os nossos corações e Ele sabe que somos capazes de confiar nele e seguir em frente. Portanto, precisamos ensinar ao mundo que, apesar de todo este medo, há vida em Cristo e Ele nos sustenta diante da morte, diante da dor, diante da enfermidade, diante das incertezas da vida. Precisamos ensinar ao homem que o nosso Senhor é o bom pastor. Por último, o texto fala que Moisés, além de passar o sangue na ponta da orelha e no dedo, também passou na ponta do pé, que está diretamente ligado aos lugares onde você anda,
Homens e mulheres consagrados consagram aquilo que ele ouve, consagra aquilo que ele ensina, mas também consagra-se por onde ele quer que vá. Precisamos aprender como salmista para não nos sentarmos em rodas de escarnecedores. Precisamos aprender como o Senhor nos ensinou que precisamos a cada dia andar com os puros, andar com os sãos. E quando falo sãos e puros, eu não estou falando de gente perfeita, porque não há perfeitos no mundo. Estou falando que a sua vida, você escolhe com quem anda, na sua vida, você escolhe as pessoas que estão ao seu lado. Este caminhar precisa refletir principalmente você influenciando, não sendo influenciado. Muitas vezes a moda, a sociedade, os amigos direcionam o nosso comportamento. E porque não queremos ficar sozinhos e porque achamos que é muito legal estar na turma, caminhamos juntos e acabamos cometendo os mesmos erros. Amados, se queremos realmente experimentar de toda a bênção que o Senhor nos tem prometido e viver um tempo real de consagração, precisamos cuidar dos nossos pés. E não estou falando de tratamento podológico, estou falando, olhe por onde você anda, olhe com quem você anda. Seja influência, não seja influenciado. Traga as pessoas para conhecerem a Cristo, não para conhecerem o que você pode fazer. Eu tenho certeza absoluta que se, como crente em Jesus Cristo, que já foi purificado, já é santo aos olhos do Senhor, e Ele separou você para dedicar-se a uma obra, você se dedicou a essa obra, ou está se dedicando, então ponha em prática. Ocupe o seu tempo com aquilo que vem de Deus. Ocupe as suas palavras com os ensinos da palavra de Deus. Ocupe o seu modo de viver com a presença do Senhor. E aí sim, então você estará vivendo uma vida consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Essa é minha oração por você. Esta é a reflexão que eu desejo que você guarde em seu coração. Cada dia ouvindo, cada dia ensinando, cada dia caminhando, segundo aquilo que o Senhor te chamou para ser. Que Deus possa te abençoar imensamente e juntos servirmos ao Deus de toda graça e de todo amor. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, Pai que é amoroso, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de meditar em Sua palavra e, ao meditar nela, encontrar compreensão para que possamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de todos que estão agora neste nosso encontro de oração, neste culto desta noite. Que o Senhor, no seu imenso amor, nos ajude a caminhar nesta vida, sempre tendo os ouvidos atentos à Tua voz, sempre ensinando o que o Senhor nos tem ensinado por meio de Tua palavra e sempre caminhando no caminho que o Senhor nos tem conduzido diariamente. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus te agradecemos ao Senhor por este privilégio, Senhor Deus e Pai, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus e Pai, através do pastor. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, que em meio a momentos tão difíceis e delicados, Senhor Deus, o Senhor tem levantado os Teus servos, ó Senhor Deus, para trazer a mensagem de conforto, palavras de encorajamento, Senhor Deus e Pai amado, querido, de sabedoria, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, ó Senhor, que em momentos tão difíceis, Senhor Deus e Pai, o Senhor tem sido Emmanuel, o Deus conosco, não nos deixando desamparados, nos
confortando, Pai, de maneira sobrenatural. Coisas que só o Senhor pode fazer, Pai, não há nenhum outro além de Ti. Colocamos diante de Ti, Pai, as frentes missionárias, Senhor, Deus e Pai amado e querido. Colocamos diante de Ti os obreiros, Senhor, Deus e Pai amado. Que assim, Pai, como o Senhor tem nos confortado, tem nos consolado com a Tua palavra, Pai, através dos Seus escolhidos, muitas outras também, Senhor, Deus, possa ser alcançadas, possa ter esse mesmo privilégio através das frentes missionárias, Senhor Deus. Colocamos, Pai amado, diante de Ti também, Senhor, as criancinhas, Senhor Deus e Pai, porque a Tua palavra diz, deixe vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Senhor Deus e Pai amado e querido, e através desses pequeninos, Senhor Deus e Pai amado e querido, o Evangelho tem chegado em cada lar, Senhor Deus e Pai amado e querido. O compromisso que os pais têm em trazer as crianças a ouvir a Tua palavra, impulsiona-se para que elas também tenham vontade de aprender, tenham curiosidade, e assim, Senhor Deus e Pai amado e querido, elas se firmam em decisões diante de Ti, ó Deus e Pai. Em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Deus, pelo centenário da igreja, Senhor Deus e Pai amado e querido, em meio aos meses que antecedem ao centenário, também, Pai, vivendo este momento delicado, o qual Rondônia, o qual o Brasil, o qual o mundo está vivendo, Senhor Deus e Pai amado e querido, colocamos diante da Tua presença, Pai, o centenário da igreja, Senhor Deus e Pai amado e querido, que o Senhor de nos direcionar no melhor, Deus. É o que Te agradecemos, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos a Ti, Pai, pelos irmãos, Senhor Deus e Pai, da primeira igreja, Senhor Deus e Pai, que estão internados através por ter pego o Covid. Senhor Deus e Pai amado e querido, oramos pelas famílias também. Oramos, Senhor Deus e Pai, não só pelos nossos, mas pelos de fora também, Senhor Deus e Pai amado e querido, aqueles que ainda não se decidiram, aqueles que só ouviram falar, mas não se firmaram ainda na decisão, Pai amado e querido, entregar a vida a Ti. Senhor Deus, que não permita que o último momento chegue para tomar-se uma decisão, mas que, Senhor Deus e Pai, venha se decidir antes que os dias ruins, os dias difíceis venham, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai amado e querido, em nome de Jesus, porque a primeira igreja tem sido bênção, a primeira igreja tem sido uma referência, Senhor Deus e Pai amado e querido, no meio desta geração, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. É que oramos e Te agradecemos, ó Deus e Pai amado e querido, por este privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá tão grande, Senhor Deus, que é de louvar o Teu santo nome. Quantas e quantas pessoas queriam ter esse mesmo privilégio qual nós temos, mas no momento não pode fazer isso. Quantas e quantas pessoas queriam abrir a boca e dizer obrigado, Senhor, mas são impedidas de fazer por motivos e motivos, Senhor Deus, mas o Senhor nos concedeu esta graça de dizer, olha, eu sou livre em Cristo Jesus. O Senhor levou sobre si os meus erros, as minhas falhas, as minhas iniquidades. Se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, e o Senhor nos dá a oportunidade de cantarmos, de gritarmos em liberdade. Nada pode parar um verdadeiro adorador, nada pode te calar, meu irmão, nada pode te calar, minha irmã. Abra a tua boca, cante, louve ao Senhor. Não importa o momento da vida em que você venha estar vivendo, mas Deus está nos guardando, Deus está nos sustentando, Pai. É o que somos gratos em nome de Jesus. Amém. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.